Hoje, a gente vai conhecer de perto uma das histórias mais tocantes de todos os tempos. É uma narrativa sobre coragem, sobre lealdade e sobre uma fé que consegue florescer mesmo em meio à perda mais profunda. Essa é a história de Ruth. Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. A jornada de Ruth, se a gente for olhar bem, parecia impossível. Existiam barreiras legais, sociais, étnicas, tudo parecia feito para esmagar a esperança dela. Mas a história dela não é sobre tragédia, é sobre como a graça de Deus e a atitude de uma pessoa se encontram de um jeito extraordinário. A nossa história começa numa época bem complicada, a Era dos Juízes. Era um tempo de anarquia, de infidelidade em Israel, e para piorar, uma fome terrível força uma família israelita a tomar uma decisão desesperada, buscar refúgio na terra inimiga de Moabe, uma nação com um longo histórico de briga e conflito com Israel. E lá em Moabe, a tragédia só aumenta. Elimeleque e seus 2 filhos morrem, deixando 3 viúvas. Para Ruth, que era moabita e escolhe seguir a sogra Noemi de volta para Israel, a situação era simplesmente catastrófica. Pensa só, ela enfrenta uma barreira tripla. Primeiro, a legal. A lei de Deuteronômio proibia moabitas de fazerem parte do povo de Israel. Depois, a social. Como viúva e sem filhos, ela não tinha voz, não tinha status, não tinha segurança nenhuma. E para completar, a barreira étnica. A origem dela a tornava uma estrangeira, alguém para se desconfiar. Era literalmente uma jornada em direção à vulnerabilidade total. Mas é aqui, no fundo do poço, que a história vira. Em meio a toda essa escuridão, surge uma virtude tão poderosa que transforma tudo. O nome dela é Hesed. A palavra é Hesed. E olha, não se trata apenas de bondade, de ser legal. Hesed é uma fidelidade radical, uma fidelidade que age. É um amor que se sacrifica, que se compromete muito além de qualquer obrigação. É a força que vai mover cada personagem importante dessa história. E esse é o primeiro grande ato de Hesed. Ruth faz esse juramento para Noemi, uma sogra que estava amargurada, sem ter absolutamente nada para oferecer. Ela abre mão da sua terra, da sua família, dos seus deuses, não por uma promessa de recompensa, mas por pura lealdade. É uma escolha de fé que a coloca num caminho de total incerteza. E essa fidelidade toda leva Ruth e Noemi de volta para Belém. Ok, mas e agora? Elas precisam sobreviver. A única opção de Ruth era um antigo sistema de justiça social que permitia aos mais pobres catar as sobras da colheita nos campos. E olha que interessante, a respiga não era caridade, era um direito garantido por lei. A lei tinha 3 partes: PA, que era deixar os cantos do campo sem colher; lequete, não pegar as espigas que caíam no chão; e xixexa, não voltar para buscar os feixes que fossem esquecidos. Isso garantia que os pobres tivessem sustento através de um trabalho digno e não da humilhação de ter que pedir esmola. Só que ter o direito no papel não significava segurança na prática, né? Para uma mulher sozinha, viúva e estrangeira, o campo era um lugar muito perigoso. Ela corria risco de abuso físico, de exploração, de exaustão. Sem um homem para protegê-la, ela era legalmente invisível. A lei, no fim das contas, dependia do caráter do dono da terra. E é aqui que entra Boaz. Ele não só cumpre a lei, ele vai muito, muito além com o seu próprio Hesed. Ele ordena que seus homens não mexam com ela, dá acesso à água e comida e ainda por cima a deixa colher junto com os trabalhadores dele, mandando em segredo que eles deixassem cair uns grãos a mais de propósito. Ele cria um espaço de segurança e dignidade para ela. Boaz percebe a fé daquela mulher e a abençoa com essa imagem linda, que ela encontre refúgio sob as asas de Deus. Guarda bem essa metáfora, porque ela vai voltar de um jeito surpreendente. Seguindo o conselho de Noemi, Ruth toma a iniciativa mais ousada da vida dela. Ela vai até a eira de debulha à noite. É um risco enorme, calculado, corajoso, que vai decidir o futuro das duas. A genialidade da atitude de Ruth está toda aqui. Ela chega perto de Boaz enquanto ele dorme e pede que ele estenda a aba da veste sobre ela. Sabe qual é a palavra hebraica para aba da veste? É kanaf, a mesmíssima palavra para asa. Ela pega aquela bênção poética de Boaz e transforma num pedido legal direto. Você orou para que Deus me protegesse sobre as suas asas. Então, seja você o instrumento dessa proteção. Case-se comigo e resgate a minha família. E Boaz fica maravilhado com a integridade dela. Ele chama isso de o segundo Hesed de Ruth. O primeiro foi a lealdade a Noemi, mas o segundo, para ele, é ainda maior. Porque em vez de correr atrás dos seus próprios desejos com um homem mais jovem, ela escolheu honrar a família do falecido marido,
buscando um parente mais velho para ser o resgatador. É um ato de sacrifício pela linhagem. Mas calma, tinha um detalhe. Boaz não era o parente mais próximo com o direito de resgate. A questão precisava ser resolvida legalmente. Então a cena muda para o portão da cidade, que era o tribunal da época, onde o destino de Ruth e Noemi seria decidido na frente de todo mundo. O drama legal acontece entre dois homens. De um lado, o parente mais próximo, que o texto chama de Pelone Almone, que é basicamente Senhor Fulano, um anônimo. A motivação dele é o cálculo. Ele recusa o acordo porque diz que isso ia prejudicar a própria herança. Do outro lado, Boaz. A motivação dele é o sacrifício. Ele aceita o acordo para preservar o nome do falecido. Para selar o acordo, eles fazem a cerimônia da sandália. E aqui tem um detalhe sensacional. A lei em Deuteronômio descreve um ritual parecido como um ato de vergonha pública. Mas aqui, a cerimônia é transformada. Vira uma transição comercial respeitosa, onde o próprio homem tira a sandália voluntariamente, selando a transferência legal dos seus direitos para Boaz. A história podia terminar com um casamento feliz, e já seria lindo, mas a conclusão é muito mais grandiosa. O legado de Ruth e Boaz vai remodelar a história de Israel de um jeito que ninguém podia imaginar. Ruth se torna uma de 3 mulheres estrangeiras, notáveis e até controversais que são nomeadas na linhagem direta do rei Davi, o maior rei de Israel. Antes de Ruth, vieram Tamar, uma cananeia que se passou por prostituta para reivindicar seu direito a um herdeiro. E Raabe, também cananeia, uma prostituta que escondeu espiões israelitas por um ato de fé. Assim como Ruth, todas elas desafiaram as normas sociais e legais do seu tempo, agindo com uma audácia incrível. Elas provam que a graça de Deus muitas vezes trabalha através daqueles que a sociedade exclui para construir a linhagem do Messias. E aqui está a conexão que amarra tudo. A mãe do próprio Boaz era Raabe. Ele cresceu ouvindo a história de redenção da mãe dele, uma estrangeira. Isso com certeza moldou a compaixão dele e a capacidade que ele teve de ver a mão de Deus na vida de Ruth. Para ele, a graça não era só uma teoria, era a história da sua família. A história de Ruth nos deixa com essa reflexão. Boaz não apenas a resgatou, ele criou um ambiente seguro para que a coragem e a integridade dela pudessem florescer. Talvez a verdadeira fidelidade, o verdadeiro hesed, seja justamente isso: capacitar as pessoas para que elas encontrem o seu próprio caminho para a plenitude.